Na nossa alfabetização de álgebra linear, para depois aplicar em análise multivariada, vale a pena falar um pouquinho mais sobre os sistemas de equações lineares. 90% do que eu vou falar agora você encontra no livro de álgebra linear de Boldrini, Costa, Figueiredo e Wetzler. Eu costumo chamar só de Boldrini. Nem sei se ele é o principal autor, mas enfim, tá lá por primeiro, mais fácil, né? Boldrini. Então vocês têm três possibilidades aí de sistemas lineares, como eu falei, né? Para entender isso, vamos pegar esse exemplo aqui do Boldrini. Vamos pensar um sistema linear com uma equação e uma variável. Então você pode ter uma situação em que há apenas uma solução. Então quando o a for diferente de zero, o x vai apresentar apenas uma solução, mesmo que o b seja zero. Se o a é diferente de zero, o x vai ter uma única solução. Se você tem a e b igual a zero, nesse caso você vai ter infinitas soluções. Qualquer número real pode ser uma solução. E se o a for zero e o b é diferente de zero, o sistema não tem soluções. Não tem solução. Então, porque nesse terceiro caso aqui, você teria uma divisão por zero. E divisão por zero não rola. Né? Ainda tirado do livro do Boldrini, vamos pegar outros exemplos aqui. Então, olha, imagine esse sistema linear aqui. O conjunto de pontos x1 e x2 representa, digamos assim, pontos em uma reta. Então, essa primeira equação é uma reta, a segunda equação é uma reta. Obviamente, se você tem três variáveis, você vai ter um espaço tridimensional, né? Um terceiro eixo aí. Se você tiver quatro variáveis, já fica difícil de, se não impossível, de representar graficamente. Mas a gente extrapola o que aprende aqui com duas variáveis para três, para quatro e assim por diante, né? Então, nesse caso aqui, nós temos que cada equação representa duas retas. E essas retas, elas se cruzam. Então, o ponto de interseção entre as retas é a solução. Então, veja que nesse caso, cai no caso 1. Então, você tem uma única solução que é nesse ponto de interseção das retas. Então, você tem um sistema possível e determinado. É possível achar a solução e é uma única solução. Aqui um exemplo para o caso 2. Nesse caso 2, as duas retas são coincidentes, ou seja, há o que nós chamamos de colinearidade, são duas retas colineares, e nesse caso você pode ver geometricamente que qualquer ponto de uma das retas é a solução desse sistema. Então aqui foi isolado a variável x1 e a variável x2, que são colocadas em função dessa variável lambda. Então, para qualquer valor de lambda que você arbitrar, você vai ter uma solução para esse sistema. Então, é um sistema possível, porém indeterminado. Você tem infinitas soluções. E você tem a questão da colinearidade. Esse conceito colinearidade depois vai cruzar com a gente de maneira mais aplicada, complexa, interessante, quando a gente for estudar análise multivariada. Agora aqui, por exemplo, nós temos esse outro sistema e você vê que as duas equações representam retas paralelas que nunca se cruzam. Então, nesse caso, não há solução. Então, é um sistema impossível ou incompatível. A gente viu que o que é colinearidade, precisa falar um pouquinho mais sobre colinearidade. Então, imagine esse sistema agora com três equações e três variáveis, e esse sistema tem mais que uma solução, pode ter infinitas soluções. Você pode arbitrar um valor de C, por exemplo,
E você vai ter os diferentes valores de B e de A. Então, os valores de B e de A são funções desse valor arbitrado de C. Então, por isso, esse é um sistema do tipo 2. Um sistema possível, mas é indeterminado. Então, você tem a questão da colinearidade. Você pode escrever esse sistema na sua forma matricial, aqui. Eis a forma matricial do sistema. E notem que a terceira coluna é uma combinação linear das duas primeiras. Eu sei que você ainda não estudou combinações lineares, mas a gente vai detalhar mais combinações lineares no futuro. Mas dá para ver ali que você pegar a primeira coluna e dela subtrair a segunda coluna, você chega à terceira coluna. Isso é um caso especial de combinação linear. Então, isso tem consequências importantes. Então você pode reescrever esse sistema, ou esse produto aqui de equações dessa forma. Eu posso afirmar que as colunas, consequentemente as linhas da matriz de coeficientes, essa matriz A, são linearmente dependentes. Ou seja, uma das colunas pode ser obtida por combinação linear de duas outras. Então, a matriz A é uma matriz que não tem posto completo. Ela é uma matriz singular. Será que a gente consegue resolver esse tipo de sistema no R, ou no RStudio, melhor? Então, eu já declarei aqui a equação, eu deixo o código ali para vocês, já declarei a matriz A aqui. Então, você tem a matriz A. Declarei o vetor, na verdade, isso aqui seria o vetor B. Tá? Declarei o vetor B, que é o que está lá depois do sinal de igualdade, né? E aqui eu vou obter o x, né, que são as variáveis. Com essa equação não funcionou e aqui também não funcionou. Porque simplesmente a matriz A é uma matriz singular, não aceita inversa. Esse tipo de sistema surge, por exemplo, quando você tenta fazer o balanceamento de uma equação química usando sistemas de equações lineares. Se eu tiver tempo, eu gravo uma aula sobre balanceamento de equações químicas com sistemas de equações lineares. Mas você vê que, nesse caso aqui, você não conseguiu resolver no R, no RStudio. E a questão da colinearidade é algo bastante importante que vai, em diversas ocasiões, se apresentar para nós. Por exemplo, quando você tem um conjunto de dados, imagine assim, em que você tem variáveis que são correlacionadas, tipo largura da cintura e peso são correlacionadas. Então, numa matriz de dados contendo essas duas variáveis, você vai ter colinearidade. Então, você vai ter que pensar como trabalhar com isso, mas devagarinho a gente chega lá. Então, até a próxima videoaula.